Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, a doutora Camila, nossa parceira de São Paulo, onde a gente está felizmente tendo cada vez mais pacientes. Uma situação que eu achava improvável, o pessoal vir de São Paulo aqui para a roça, para Ribeirão Preto, mas a gente tem aí já. É um grande prazer conversar com ela sobre um tema que eu acho bastante interessante, que tem muita intervenção sendo colocada. Bom dia, Camila, que é o abortamento de repetição. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí para a gente conversar um pouco. Eu estava começando a falar um pouquinho de você aqui, então que a doutora Camila, conheço dela desde a época da residência que ela fez em ginecologia e obstetrícia aqui na Ribeirão Preto. Eu falei que está falando que eu achava muito improvável o pessoal vir de São Paulo para a roça fazer tratamento aqui para Ribeirão, mas tem gente vindo cada vez mais, fico muito contente com isso. Então, eu conheço a doutora Camila desde a residência dela aqui em Ribeirão Preto, em que ela fez a especialização em reprodução assistida, junto com o nosso setor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Tem o título de especialista em GO e trabalha com a gente em São Paulo. É um grande prazer, cada vez mais elogios aí ao atendimento da doutora Camila. Muito obrigado por ter vindo participar desse tema que eu acho muito interessante, que é o abortamento de repetição, que movimenta muita gente a fazer bastante coisa, algumas coisas úteis, mas grande parte delas bastante questionável. Camila, por favor, dê um oi aí para todo mundo. Já temos, eu achei improvável, mas já temos 30 pessoas aqui acompanhando a gente. Então, pensei a mesma coisa, professor. É um prazer, mais uma vez, é a nossa segunda live, né? Numa quarta-feira pela manhã, já temos 30 pessoas assistindo, também estou muito feliz. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Você me apresentou um pouquinho, mas para o meu lado aqui, das minhas pacientes, que eu já vi que entraram aí algumas, para quem não conhece, é o Dr. Well, ou mais conhecido, né, como Dr. Well, Dr. Wellington Martins. O Dr. Well foi meu professor de residência em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas. É mestre, doutor, livre docente e tem mais de 600 publicações de artigos. Então, não podia estar mais feliz com essa parceria do que eu estou agora, professor. Queria agradecer demais. Ótimo. As pacientes estão super animadas, viu, para ir aí para a Semear. Eu acho que a Semear hoje é uma das maiores clínicas do Brasil, de verdade, não estou puxando brasa, tanto pelo resultado dos laboratórios, o resultado dos positivos e principalmente porque eu acho que hoje vocês conseguem fazer uma reprodução mais simplificada, humanizada, com o menor custo e o melhor custo-benefício, na verdade, né? Então, exatamente isso que você falou. Esse monte de intervenção que a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente desmistifica um pouco. E eu acho que esse é o grande diferencial da Semear. Muito legal, Camila. Eu vejo mesmo cada vez mais clínicas colocando e mesmo fazendo propaganda de produtos e intervenções divulgados pela indústria. E a gente tem como papel, então, desde a fundação da Semear, trazer informação para que a pessoa invista os recursos dela onde realmente vai valer a pena o esforço, o risco, o dinheiro investido, porque a gente sabe que todo dinheiro mal investido, no final, é menor chance da pessoa conseguir o bebê, porque infelizmente tratamentos são caros, exige uma estrutura grande, exige equipamentos de qualidade, exige insumos de alta qualidade para produzir o melhor resultado aí, em termos de produzir bons embriões colocados no útero de uma forma bem adequada, com resultado uma boa chance de atingir um bebê. Muito bom. A gente vai falar aqui agora um pouco mais sobre abortamento de repetição. É um tema muito triste, em que as pessoas ficam muito frustradas, muito vulneráveis, e que é um momento tal em que é muito fácil ela ser seduzida por qualquer intervenção que prometa um resultado melhor da próxima vez, principalmente para aquelas que passaram por 2, 3, 4 abortos consecutivos. E lembrar que é uma situação em que vamos dizer, o charlatanismo tem bastante poder, porque é muito difícil diferenciar a coincidência do efeito da intervenção. Então, por exemplo,
Se a pessoa abortou 4 vezes, tem 30 anos, tem 70% de chance de ir bem a próxima, Uhum. tá? De ir até o final. Aí, se alguém pede para tomar chá de manga, a pessoa toma chá de manga e vai até o final, é muito provável que ela atribua o sucesso da gestação a ela ter tomado chá de manga, enquanto que talvez o mais importante para ela ter conseguido ter um filho foi ela ter tido a coragem de enfrentar um novo risco de um aborto, que não é fácil, e aí, com essa coragem, ela ter corrido esse risco, ela ter sido brava, guerreira, isso sim foi o motivo dela ter conseguido o filho e não ter tomado chá de manga. Tá? Eventualmente, o chá de manga pode ter mais ou menos risco, mais ou menos custo, isso também é uma coisa que a gente pode discutir entre as medidas que acabam motivando mais ou não, mas a gente tem que se ater àquilo que realmente tem algum efeito. Vamos então para as perguntas do pessoal aí. Você falou que já tinha algumas perguntas para a gente, né, Camila? O que você já tinha aí de perguntas para a gente? Você falou do chá de manga, eu acho que a maioria das perguntas que eu recebi, não o chá, claro, mas foi trombofilia e aborto de repetição. Eu Tá acho que bom. você deve ter recebido muito dessa pergunta também. A gente tem várias perguntas aqui também já colocadas no nosso. E eu vou. Depois a gente discorre sobre algumas delas, tá? A gente tinha selecionado alguns temas importantes, que seria a biópsia embrionária, trombofilia, idade, óvulo doado, imunologia da reprodução, que são pontos bastante aportados. Aqui eu vi também pergunta de célula NK, que estaria na imunologia da reprodução, e aquilo que a gente realmente tem para fazer. Então, vamos lá. Por onde você quer começar, Camila, para a gente discutir? Você que manda. Tem tanta coisa aqui, tem algumas Então, tão faz uma fora pergunta aí. Escolhe de alguma tema. para gente começar. Tá. Pode Você quer escolher, falar professor. Então, vamos falar de um ponto, então, inicial, que eu acho que é importante, que não foi colocado aqui, mas é a idade da mulher e risco de abortamento, que é um dado que a gente tem bem clássico, tá? E que é o principal fator de risco de aborto e que as pessoas não levam em consideração. Vi que já colocaram de célula NK, depois a gente vai discorrer. Então, eu queria só mostrar, falar uns números para as pessoas terem essa ideia. Talvez eu até vou colocar aqui, rapidamente, depois, para a gente ficar no ponto. Olha, esse daqui, tá dando para ler aí, Camila? Tá sim. Tá sim, então vamos lá. Quando a gente olha, dá para perceber nitidamente que o risco de aborto tem muito mais relação com a idade, com o número de abortos prévios. Então, a pessoa de 20 anos que já teve 4 abortos, o risco dela abortar num ciclo seguinte seria só de 12%. Então, tem 88% de ir bem uma pessoa de 20 anos que já abortou 4 vezes. Por Uhum. outro lado, um paciente de 40 a 45 anos, mesmo sem nenhum aborto, tem um risco de 30 a 40% de abortar na primeira vez que engravida. Tá? E, eventualmente, tem um risco maior quando já abortou mais algumas vezes, mas mostrando o efeito da idade. E, infelizmente, para mim, para minhas articulações, não tem máquina do tempo para a gente voltar, tá? Então, é lembrar que a idade é um fator de risco e cada vez mais as pessoas deixando para engravidar mais tarde, a gente prevê aí esse risco de aborto aumentar. Eu vou, então, agora passar aqui para as perguntas e eu vi que a gente tem um ponto muito colocado, a imunologia da reprodução. Eu preciso falar de 3 itens aqui para a gente colocar, tá? A imunologia a gente fala primeiro envolvendo célula NK, depois a gente pode falar um pouquinho de trombofilia, eu queria saber a sua opinião e depois eu comento. E em terceiro, a gente pode falar das alterações do cariótipo, biópsia e idade, tá? Eu acho que são temas relacionados. Muito bom, então. Primeiro falar de imunologia, célula NK, que tem umas pessoas perguntando. Qual que é a sua visão sobre esses temas aí em abortamento de repetição, Camila? Também recebo muitas pacientes, professor, questionando sobre células NK, crossmatch, vacinas que podem ser milagrosas, incompatibilidade de tipo sanguíneo. Será que não é o meu esposo que é incompatível comigo e por isso eu crio uma imunidade contra aquele meu embrião e eu acabo abortando?
Isso, gente, não tem comprovação científica nenhuma que realmente tem relação com aborto de repetição. Inclusive, o crossmatch já foi até proibido no Brasil, né? Ainda tem muita gente que faz, infelizmente. Eu acho que isso é brincar com o sonho de uma paciente que já vem tão sofrida, e não deveria existir. As células NK, elas entram mais ou menos nessa situação. Também foram testadas tanto para falha de implantação quanto para aborto de repetição e nunca se comprovou que elas podem estar realmente relacionadas com nenhuma das causas, né? Exato. Então a gente não tem nenhum estudo bem feito que qualquer investigação de imunologia reprodutiva, seja pesquisa de linfócito paterno, crossmatch, checar a célula NK, qualquer desses fatores, e nem que qualquer intervenção de imunologia reprodutiva, seja usar intralipid, usar prednisona, usar linfócito paterno, injeção de linfócito paterno para se dessensibilizar, tá? Então não existe nenhuma comprovação de que essas intervenções tragam benefícios e elas sim trazem riscos, tá? Elas trazem riscos para a pessoa e custos adicionais que não são baixos e muitas vezes tanto a motivação de se divulgar isso em congressos quanto de se propor isso tem mais interesses financeiros envolvidos, principalmente da indústria que revende esses produtos, tá? Então, é algo que não vale a pena, não tem comprovação, nenhuma investigação e nem intervenções relacionadas à imunologia produtiva, e aqui vale célula NK, tipo, e tem na verdade, tem uma evidência muito, muito forte de que nada disso tem qualquer relação, que é o melhor resultado reprodutivo e menor risco de aborto ser com óvulo doado. Que não tem absolutamente nada da gestante. Então é quando você tem teria teoricamente a pior resposta imune, porque você não tem absolutamente nada genético da mãe, da mulher que está grávida, e é nesse cenário que a gente tem o menor risco de aborto, maior chance de sucesso do tratamento de fertilização in vitro. Então isso põe por baixo, vamos dizer, acaba com qualquer teoria de que a imunologia, eu precisar suprimir a resposta imune, teria alguma importância, seja para permitir a implantação do embrião ou para permitir que a gestação vá adiante. Então, com isso, tá, a gente coloca célula NK e outras investigações bem para baixo. Tá? Bom, um outro ponto que eu vejo aqui é falar sobre imunoglobulina. Então, em todas essas intervenções, não tem a menor comprovação, elas são realmente algo que estão pensando muito mais no interesse financeiro, tá, das pessoas do que realmente estudos. Para a gente comprovar isso, a gente precisaria, antes de aplicar na prática, eu teria que ter bons estudos mostrando algum efeito e depois eu discutiria esse efeito contra riscos e custos junto com o paciente para ver se a gente ia adotar ou não. Sem evidência de efeito, não tem nem motivo para eu discutir com a paciente. Tá? Então, hoje a gente está muito além. Ele é usado mais como uma enganação para seduzir as pessoas que estão vulneráveis do que, de fato, aí, como uma intervenção médica útil. Não deveria ser empregado na prática clínica. Eu acho que nunca ninguém devia ter usado isso. Evitaria esse monte de confusão aí com os pacientes. Tá? Então, isso é algo que eu acho muito grave. Um outro ponto que é grave, atual, depois a gente comenta sobre uns outros aspectos, que eu acho muito grave, que está crescendo muito, é a nutrição e as vitaminas para a reprodução. Tá? Eu já fiz até uma careta aqui. Já. Esse é o ponto que, assim, a gente tem que distinguir duas coisas. É muito importante estar no peso para a qualidade de vida, para reduzir o risco de diabetes gestacional, para reduzir, eventualmente, a pessoa muito obesa, fica mais difícil fazer o ultrassom do bebê, fica mais difícil monitorizar, então há vantagens em não se estar muito obesa. Mas está se dando um valor para tomar um monte de vitamina, fazer um monte de mudança, vou comer isso, vou comer aquilo. Nada disso, gente, também tem a menor justificativa.
Minha impressão é um desperdício de dinheiro, de tempo, de foco, de estresse, que a pessoa muda a rotina dela à toa, tá? Por coisas que não tem qualquer comprovação de benefício, mas está se vendendo muito para crescer o mercado também, que é de um monte de gente que tem que ir lá, tem que tomar essa comida, esse suplemento, essa vitamina. Já vi pessoas que vieram aqui no consultório gastando mais de R$ 1.000 de vitamina por mês. Eu já tive paciente que chegou com receita que eu não sabia nem o que tinha naquela receita. Ela olhou para mim e falou, doutora, eu preciso continuar. Eu estou gastando mais de R$ 1.000 por mês com essa vitamina. Era uma paciente já com quase 40 anos e que não tinham liberado para engravidar até ela repor todas essas vitaminas. Então, você imagina a loucura, o tempo que a gente perde. Eu falo, às vezes tem paciente que chega na consulta que a gente perde mais tempo para desmistificar todas essas coisas, professor, do que realmente para explicar o que funciona, como que funciona o processo, quais são as nossas limitações. Gente, se vitamina, se crossmatch, se NK fosse a solução e fizesse milagre, a gente faria para todo mundo. Era muito simples, né? Facilita para mim, facilita para paciente, mas infelizmente não é. Isso, eu costumo colocar que até por conta do múltiplos aqui que a gente tem que ensinar, é o momento em que eu, como médico, a gente, como estamos sempre estudando, a gente é menos vulnerável à propaganda. E eu quero, óbvio, até interesse financeiro da CMA, que a paciente tem um filho antes, porque o múltiplos acaba quando nasce o bebê. Então, qualquer intervenção que realmente fosse útil, a gente é seu primeiro a investir, tá? E a gente investe em tudo aquilo que a gente acha que vale a pena. Ou todo dia, toda semana a gente tem reunião para treinar, para aprimorar técnicas de transferência do laboratório, com tudo, do meio de cultivo, tudo isso que é extremamente importante para o resultado. A Camila sabe, ela viu os resultados do nosso laboratório, comparou com os resultados de São Paulo, são resultados muito bons que a gente consegue aqui. Então, tudo isso é muito importante. Mas não deve perder, imagina pessoas de 40 anos perdendo meses para corrigir. Não é uma única, tá? A gente tem pacientes que estão sendo bloqueadas de fazer o tratamento porque não estão com o perfil nutricional ideal, tá? Então, veja, isso também é uma outra coisa que é totalmente lendário, tirar dinheiro das pessoas. Lembrar, eu costumo dizer, a menina de 18 anos, que parece que tem 40, usuária de crack, que fica na rua, engravida e nasce todos os bebês, nem aborta, tá? Exatamente. Por conta da questão da idade, o que eu coloquei no começo tem que ser sempre levado em consideração. A idade é, sim, o principal fator de risco para abortamento e, infelizmente, não tem máquina do tempo. Se tivesse, eu usava para minhas articulações, para voltar no tempo. Mas não tem. Então, eu tenho um monte de articulação judiada, não tem. Mas, assim, seria o melhor. Infelizmente, não tem. Um outro ponto muito importante, talvez até mais que esses dois, e que talvez exponha as mulheres a mais riscos desnecessários, é a questão da trombofilia, tá? Que está sendo extremamente colocada. Talvez agora está começando a cair. Felizmente, eu acho que está se começando a perceber que foi uma grande enganação, mas eu queria que você primeiro colocasse aí, depois eu falo um pouco mais sobre as trombofilias. Camila, o que você acha disso? Professor, tudo segue mais ou menos a mesma linha, né? Infelizmente. Antes da nossa live, eu até revisei o guideline da Sociedade Europeia para a gente ver se tinha mudado alguma coisa, mas continua até a mesma coisa da época da residência. Também não temos comprovação de que pesquisa de trombofilia para falha de tratamento ou aborto de repetição tenha mesmo algum impacto na melhora gestacional, com uma exceção, que é a gente investigar a SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Nesses casos, se a paciente fechar critério, aí sim a gente tem indicação de anticoagulação. Mas trombofilias hereditárias ou outros tipos, a gente não tem indicação de rotina de anticoagular ou fazer algum outro tipo de intervenção. Não sei se você concorda. Concordo totalmente. Na verdade, as trombofilias hereditárias, a gente tem bastante evidência que usar heparina não reduz em nada o risco de aborto. E ainda é um pouco controverso se a heparina reduz na SAF, mas normalmente a gente acaba utilizando. Não é uma evidência forte
do benefício, mesmo para síndrome de anticorpo antifosfolípide, que não é uma trombofilia hereditária, uma trombofilia adquirida, anticorpos desenvolvidos que acabam aumentando um pouquinho o risco de trombose. Tá? Mas a gente tem que diferenciar que existe sim indicação de usar heparina para trombofilia na gestação, mas que não tem nada a ver com risco de aborto. São para trombofilias graves, que a pessoa tem risco de trombose e a gestante tem risco de morrer durante a gestação se não tiver uma coagulação adequada. Tá? Essas pessoas com trombofilia grave, na família tem pessoas que já tiveram trombose grave e a família já sabe que existe aquela trombofilia familiar. Então não é uma coisa que a gente precisa ficar pesquisando de rotina. Não existe indicação de pesquisar de rotina a trombofilia para isso. Mas em uma pessoa sabidamente com trombofilia grave, tá? Existe aí uma indicação. Não precisamos discutir quais são, pensar nada disso, que é bobagem, tá? A gente pesquisa na hora, tem as indicações, tem os critérios. Mas está bem comprovado que não reduz o risco de aborto em quem tem trombofilia grave. Tomar heparina não reduz o risco de abortamento. Em SAF é questionável. E um ponto que eu levo em consideração, que eu já participei como perito do juiz, em um caso de morte materna, foi de usar heparina antes do diagnóstico de uma ectópica. Então, se for usar heparina, tá, por algum motivo já bem estabelecido, ou quer usar heparina para SAF, que é duvidoso o benefício, mas talvez valha a pena, lembrar de, antes de começar a usar, certificar se a gravidez não está na trompa. Porque se uma gravidez na trompa romper usando heparina, o risco de morte aumenta bastante. O caso que eu era perito era uma mulher que morreu porque estava usando heparina e teve uma gravidez ectópica e estava querendo julgar as vantagens e desvantagens. Então a gente tem que tomar cuidado. É um benefício duvidoso, mesmo em SAF, tá? E aí eu acho que só faz sentido a gente considerar o uso de heparina depois que eu tenho tranquilidade que se trata de uma gravidez intraútero. Você ia colocar uma coisa, Camila, eu não deixei você entrar. Não, imagina. A gente ainda está falando aqui de algumas coisas que podem ter evidência, mas não sei se você tem recebido. Paciente com mutação da MTH anticoagulando antes de começar o tratamento. Algumas vindo com carta do hematologista, eu já peguei. Com carta do hematologista, eu pergunto, você tem algum problema de saúde? Eu tenho trombofilia. Eu nunca vi a paciente chegar com isso. Procura os exames, procura o histórico familiar, procura o histórico pessoal. Falo, meu Deus, o que está acontecendo hoje? Todo mundo anticoagula para tudo. Tá assim, às vezes é desesperador, porque você tirar essa ilusão, essa conduta fica muito difícil, professor, com todos os exames normais e uma MTH mutada. Tá. Eu não sei eu vou você tem que as minhas são porque eu já sofri com isso também, que é a questão da gente colocar a verdade e a pessoa que está apoiada, ela está, vamos dizer assim, ela está alicerçada que ela não vai abortar de novo, porque dessa vez ela vai usar heparina e isso vai evitar, tá? Então é uma situação que a gente não quer deixar a pessoa triste, tá? Não queremos deixar a pessoa triste, mas não é para se apoiar em falsas ilusões. Uma coisa que um excelente professor, fundador da Cochrane nórdica, lá da Dinamarca, colocou, que a Dinamarca é um dos países menos corruptos do mundo, mas a medicina é corrupta igual. E a medicina é corrupta no mundo inteiro. Tá? E no mundo inteiro a indústria compra médicos, e de várias formas distintas. Tá? Ela patrocina médicos teoricamente famosos, e ela compra esses médicos para falar bem das intervenções dos congressos, e ele até coloca que não deveria haver, ou pelo menos os médicos não deveriam participar de congressos que sofram financiamento da indústria, e todos são. Tá? E a indústria compra tudo, e ela só paga aquela pessoa que fala bem, ela não vai passar a pegar a pessoa que fala mal. Tá? E a indústria da heparina, para isso, é muito grande, o dinheiro envolvido é impensável, tá? O tamanho desse dinheiro que existe envolvido. A pessoa gasta 30, 40 mil para gestação, começa a tomar antes de engravidar, e é todo mundo. E aí descobrem-se o que a gente chama de polimorfismo, que é diferente de uma doença, que é o polimorfismo do MTHFR e o polimorfismo da PAI. Polimorfismo, para a gente ter uma ideia, é igual ao tipo sanguíneo.
Não é uma doença você ter o tipo sanguíneo O, ter o tipo sanguíneo A, ter positivo ou negativo. Isso são polimorfismos. Então, MTHFR é um polimorfismo, não é uma doença. É uma situação em que 50% das pessoas têm alteração no MTHFR. 50% das pessoas na população hispânica, na população da América Latina. E aí eu junto com o pai, que tem também 40%, 50% das pessoas afetadas. E aí a gente junta com outras situações, de forma tal que 90%, 95% das pessoas, então, são trombofílicas. Tá? Se a gente for considerar isso trombofilia. E aí, ok, então não precisa nem pesquisar, vamos dar heparina para todo mundo. 95% das pessoas são. Então, inventaram-se exames que, de um ponto de vista teórico, pode ser que aumente levemente o risco de uma trombofilia em situações específicas, mas é para etiquetar todas as pessoas como tendo trombofilia e falar que o médico que não pesquisou, o médico que não sabe que aquilo é uma trombofilia, quando muito pelo contrário, é uma pessoa muito mais conservadora e sensata e que não é seduzida pela indústria para prescrever para todo mundo. E fica pedindo todos os exames que vai fazer, vai dar certeza para todo mundo que faz aqueles exames que a causa de não ter conseguido o resultado é porque ela tem trombofilia. E eu vou acertar sempre. 100% das pessoas vai ter alteração em um exame. Se não tiver uma em cada 20 que não tem, tá? Aí é fácil, eu achei a cura de tudo. E aí se eu prescrever heparina e não der certo, mas foi o azar. Tá? E aí não teve jeito. Vamos fazer mais uns outros exames. Grave. É que aí, caso é muito grave. Certo? Nem vamos no ERA, vamos nisso, eu não usei a dose certa, é que você começou com 7 semanas, você devia ter começado com 6, você devia ter começado com 4, você devia ter começado antes de ovular, aí começa a se inventar um monte de outras coisas para justificar e para simplesmente fazer a pessoa tentar novamente, e é isso que faz ter um filho, é ser brava, é ser guerreira, é enfrentar o medo do aborto, que é uma situação dramática na vida de um casal, mas falar que isso é importante. E, infelizmente, hoje a gente tem que enfrentar esses riscos. Não existe gravidez segura, tá? Não existe. Tem que enfrentar, tem que ter coragem. E a coragem é maior da mulher do que do homem. Eu posso falar que a gente é mole nessa situação, tá? É a mulher que corre o risco de morrer na gravidez, é a mulher que corre o risco de morrer na gravidez. E é por isso que a natureza selecionou uma forma de perder a fertilidade depois dos 35 anos, porque o risco de morrer vai aumentando gradativamente depois dos 35 anos. É que hoje a gente tem assistência médica, a gente consegue reduzir o risco de morte perto do parto, tá? Mas esse risco existe e ele aumenta com a idade da mulher. Por isso que a mulher é muito mais fértil com 18 que com 40. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre a trombofilia. Então, pessoas com aborto de repetição, vale a pena uma investigação de SAF? Sim, é um pouco controverso, mas é onde tem alguma evidência. Então, vamos lá, usar aspirina talvez, pelo menos, seja uma coisa boa, usar aspirina e heparina depois que eu sei que a gravidez está no útero, não antes de saber que é uma ectópica. Colocaram aqui, a gente tem esse ponto, mas a gente tem aqui colocando uma outra coisa que a indústria vende muito, que é o ERA, EMA, ALICE, pesquisar a microbiota, se tem endometrite, se é um endométrio receptivo ou não. O que você acha disso aí, Camila? Para abortamento de... para qualquer coisa, não para abortamento de repetição. Para qualquer coisa. Essas são as piores intervenções possíveis. Um ERA pode custar R$5.000 ou mais, que é o valor de quase de um novo tratamento para paciente. E a gente fala, e a gente repete, é o que você sempre fala, é a persistência que faz vir o positivo, gente. Não tem exame milagroso, é persistência, é a gente acertar o embrião que vai ser bom, que vai implantar, ou seja, são mais tentativas, mais embriões e persistência. É pular numa piscina de água gelada, se você colocar o pezinho, você treme e não quer entrar. Reprodução é desse jeito. Mas você falou R$5.000, aqui teve uma participante, colocou, paguei 4.800 e não tive positivo. Tá? Poderia ter tido. Tem estudos que mostram que não era até pior o resultado, né, Camila? Talvez porque a pessoa fuja da conduta padrão, que é a melhor. E aí você foge por conta de um teste que não serve para nada, não tem nenhuma comprovação de benefício, que serve sim, enriquece quem vende. Tá? Então, a Genomics agradece quando alguém compra o teste de ERA, hemalícia, o endométrio, mas não tem qualquer comprovação, nem o estudo que eles fizeram mostrou benefício, tá? Nem o estudo feito para provar, estudo obviamente cheio de viés,
mas não conseguiu provar benefício. Publicado por eles, mostrou o mesmo resultado nos grupos. Eu acho que pode até piorar o resultado, tá? Não é nem que não melhora, não, é que eu acho que talvez até piore por a gente fugir do padrão nosso. O que você ia falar alguma coisa? Eu nunca indiquei nenhum ERA para nenhuma paciente, nem vou indicar. Mas alguns pacientes acabam chegando para a gente com o ERA já realizado. Acho que você também deve ter. Todas essas pacientes que eu segui o ERA, nenhuma engravidou. Pronto. Era só isso que quando eu tenho, eu faço a mesma conduta de que se não tivesse. Eu falo que modificar vai piorar. E eu não vou modificar o dia da transferência de embrião baseado por isso, porque não existe qualquer evidência de benefício e, teoricamente, pode ser prejudicial. Tá? Então, não faria isso de forma alguma. Esse é um ponto. E, obviamente, tem questão, talvez, de infecções. A gente tem uma intervenção nossa aqui, que a gente, de vez em quando, faz, que eu acho que é boa para endométrio fino. Mas, assim, ela é experimental, é algo que eu nem comento, mas eu gosto. Não custa caro, não tem risco. E a gente vê, na prática, que muita gente, muito parceiro fazendo, muita gente com resultado. Mas isso a gente não é uma coisa para a gente abordar aqui, não tem nada a ver com abortamento de repetição. Quais intervenções você considera, então? Depois eu vejo que tem mais algumas perguntas aqui. Vamos lá, o cariótipo. Quando o cariótipo é indicado? Então vamos lá. 2 perguntas para a gente fazer agora, a gente ainda tem 30 minutos. Primeiro, o que pesquisar em quem tem abortamento de repetição? A gente tem a lista aqui, eu até abri, eu até mostro aqui para a gente, mas o que você acha que deve ser pesquisado? O que eu mais gosto de pesquisar, que na verdade eu avalio antes de qualquer tratamento, professor, que é o que a gente ainda tem evidência, é a alteração de tireoide. Né? A gente sabe que paciente com TSH alterado pode sim estar relacionado a abortamento. Pacientes com diabetes descontrolado também pode estar relacionado também com aborto de repetição. Trombofilia, a gente acaba pesquisando, mas sabendo também que muito pobre. E o cariótipo, ele entra mais ou menos aí também, né? Meio contraditório. Pesquisar, não pesquisar, realmente tem evidência, funciona não? O que você tem feito? Então a gente tem aqui a nossa orientação da CMA para abortamento de repetição. Tá? A gente tem um documento de exames que devem ser solicitados e a gente tem aqui a nossa sugestão para abortamento. Primeiro, aconselhamento sobre redução de obesidade. A obesidade está relacionada com abortamento, então tentar reduzir, mas não é fácil, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se você proibir a pessoa de engravidar obesa quando ela emagrece, primeiro, ninguém quer ficar obesa, é difícil quem quer ficar obeso. A pessoa às vezes já vem lutando contra a obesidade faz tempo. Se jogar mais uma pressão nela, se você esperar um ano, vai acontecer que o ano que vem ela vai estar mais velha e mais gorda, mais obesa. Então não vale a pena colocar o peso, mas vale a pena sugerir que perder peso seja algo útil, mas não colocar isso como uma pressão para a pessoa e principalmente nunca proibir ela de engravidar antes de chegar no peso, porque isso vai fazer ela ficar mais velha e ficar mais velha, o risco de aborto aumenta muito mais do que com a obesidade. Então a idade tem um fator muito mais forte no risco de aborto do que a obesidade. Tabagismo é questionável, mas a gente orienta com o hábito de vida, tá? E uso excessivo de álcool. Então, o que é o excessivo? É mais de 2 doses por dia, mais que 14 doses por semana. Uma dose de uma latinha de cerveja. Um cariótipo para o casal. Por quê? Porque o cariótipo do casal é um pouco interessante, porque existem 2 situações, que é a translocação e a inversão cromossômica, em que tem mais risco de aneuploidia do embrião e mais risco de abortamento. Tá? Então, seria esse o motivo de se fazer o cariótipo, aí a gente identificar. Quanto que é o risco dessas alterações na população em geral? É 1 em cada 500 pessoas que tem translocação e inversão, e quem tem abortamento de repetição chega a ser 1 em cada 50 pessoas que fazem. Então a prevalência geral ela é muito baixa, não vale a pena investigação, e a prevalência em quem tem 2, 3 abortamentos prévios já é mais alta e já justifica a gente fazer esse exame. Tá? Outro, dosagem de glicemia para avaliar diabetes está associado com aborto, e o TSH, hipotiroidismo, para a gente controlar. Tá? Esse é um outro. Quarto, buscar hidrossalpinge por ultrassonografia. Tromba dilatada é fator que dificulta tanto engravidar, quanto também aumenta o risco de abortar. Então, pessoa que não está engravidando ou que está abortando, vamos avaliar essa tromba de novo, vamos fazer um exame com contraste, vamos procurar mais, porque a tromba dilatada é um fator
grave para as duas. Ninguém leva em consideração, e quando você acha, ninguém quer tirar. Ou uma situação, pessoas fazem exames necessários, tomam heparina, mas quando você acha uma trompa dilatada, é uma dificuldade de tirar essa trompa, de aceitar remover a trompa. E, gente, se a trompa estiver dilatada, removam o quanto antes. Tá? Então, essa é uma dica. Não se apegue à trompa dilatada. Remova. Remover a trompa e remova as duas. Reduz o risco de câncer de ovário depois de 50 anos. Tá? Então, uma trompa dilatada serve só para te atrapalhar, tá? A conseguir um bebê. Não se apegue nela como uma chance de engravidar naturalmente. Se a trompa estiver normal, óbvio, não vamos mexer. Mas uma trompa dilatada, remova o quanto antes. Uma outra coisa, avaliar o útero por ultrassom 3D, procurar algumas anomalias, muito questionável, controverso, se o útero está afetado, pode piorar o resultado, mas isso é uma coisa que a gente pode fazer, eventualmente ter algum benefício. E uma outra também controversa, mas que pode ter, é a pesquisa da síndrome anticorpo antifosfolípide, que seria pelo anticoagulante lúpico e pela anticardiolipina. Só esses dois exames, tá? Então, esses dois exames aí já está suficiente. Aí tem o beta-2 glicoproteína, mas que é um ponto menos relevante. Como é que o pessoal perguntou, como é que faz para saber a trompa? É ultrassom, ultrassom bem feito. Ultrassom bem feito, olhando a trompa, é isso que... E aí a pessoa fala, é difícil tentar remover, porque mesmo sabendo que não é possível gravidar natural, é a confirmação disso. Eu sei, as pessoas sofrem com isso, eu não estou criticando o sofrimento, eu estou só colocando para tentar perder esse apego às trompas alteradas, porque realmente é algo que vai te prejudicar se você não desapegar e não remover. E tem o benefício adicional de remover a trompa, que reduziu o risco de câncer de ovário pela metade. Tá? Então, é um ponto aí bem importante para a gente também considerar. Então, tem vantagens. É uma cirurgia simples, tá? É uma cirurgia que faz pelo convênio com grande frequência, feita por vídeo, baixo risco e que reduz pela metade o risco de aborto e que dobra a chance de sucesso de um ciclo de filho. Tá? Então, é algo com um impacto muito grande. Então, esse é um ponto que está aqui na lista dos nossos exames. Tá? Quais são os exames para quem tem aborto? E são esses. E tem até... Claro. Então, são só esses, não tem nenhum extra para a gente avaliar. Então, o exame para avaliar a trompa seria esse exame de ultrassom bem feito e, se possível, um exame com contraste, pode ser ultrassom com contraste, ou ultrassalpingografia, que avalia a trompa para ver se ela está dilatada em situações... Porque algumas vezes o ultrassom não consegue pegar uma trompa dilatada porque ele está atrás de intestino. Então, tem situações que o ultrassom falha em perceber a trompa dilatada e aí vale a pena a gente investigar. Tá bom. Eu coloquei aqui 2 temas que a gente ainda não falou para abortamento de repetição, mas que eu acho que vale a pena a gente falar. Então, vamos lá. Uma intervenção possível e boa é a gente tirar a trompa, ajuda. Engravidar para quem tem aborto de repetição. Insistir também é uma intervenção que faz ter filho. Insistir é a que mais faz ter filho, tá? Você repetir o processo, ter a coragem de enfrentar de novo. É uma coisa que faz muito sentido. Mas tem uma outra coisa que faz muito sentido também, pensando em reduzir o risco de aborto, que é uso de óvulo doado. O que você me fala disso, Camila? Que situação, quando que é a redução no risco? Então, foi inclusive uma das perguntas de uma paciente minha, que vai ser receptora. É uma paciente jovem até, mas que por falência ovariana precoce, ela vai ser submetida a uma fertilização com tratamento de óvulos doados. E ela questionou muito, será que esses óvulos doados, por não serem os meus óvulos, vão aumentar o meu risco de aborto? E não. Risco de aborto está muito relacionado com a alteração genética do embrião. E a alteração genética do embrião está muito relacionado com idade da paciente. Como, por lei, as doadoras de óvulos têm que ter menos de 35 anos, essas alterações dos óvulos, elas são menores. Não é que elas não existem, mas elas são bem menores. E isso também reflete na qualidade do embrião que vai ser formado. Então, são embriões de melhor qualidade genética. E isso tem impacto na gravidez, de ter um prognóstico de gravidez melhor e, assim, uma diminuição no risco de aborto. Ótimo. Então, o que a gente tem, em geral, é colocar... Se uma pessoa, para eu falar se vale a pena ou não usar óvulos doados, tem que pensar na idade da mulher. E se ela, por exemplo, tem translocação cromossômica ou não, que é uma outra situação. Então, a paciente que tem aborto de repetição, pesquisou o cariótipo, ela tem uma translocação, uma inversão,
ela tem um risco mais alto do embrião ter alterações no cariótipo, tá? Que vamos dizer aí, chega a 70% a 90% dos embriões formados serem alterados. Para quem está assistindo a gente ter uma ideia, mulheres jovens, vou colocar menos de 35 anos, 25% dos embriões são alterados. Tá? 1 em cada 4. Quando eu chego nos 44 anos, ou 40 anos com uma translocação, por exemplo, uma translocação é como se desse uns 5, 8 anos a mais para a pessoa, está no risco aí de alteração do cariótipo. Mas ao de 44 anos, 90% dos embriões são alterados. De cada 10 embriões formados, 9 são alterados. Tá? Então, é esse o risco a partir dos 44 anos. E o problema qual que é? Com 44 anos, se a mulher produzisse 10 blastocistos para a gente biopsiar, a gente selecionaria um melhor, ela não perderia tempo, a gente transferir. O problema é que a gente não forma esses embriões, tá? A gente transfere os embriões que tem, e aí o risco de aborto ele é elevado após os 40 anos, entre 30% e 40%. Usando o óvulo doado, o risco de aborto cai para 10%. Lembrar, a imunologia é só lenda. Tá? Não existe nada disso de fato comprovado, é só uma lenda. Então, achar que vai abortar mais porque o óvulo é de outra mulher é lendário. Quem menos aborta é quem usa o óvulo doado. Tá? Porque está usando óvulos de mulheres mais jovens. Então, esse é o principal fator. Então, você teve abortos, você tem 40 anos e quer reduzir o risco de aborto, o uso de óvulo doado tem essa vantagem. Vai sim reduzir o risco de aborto, não vai acabar com o risco de aborto, não existe isso. Tá? Com 20 anos o risco de aborto é 10%, sem nenhuma doença, sempre tem, no mínimo, então o máximo que a gente consegue fazer é baixar o risco de abortamento para 10%. Tá? Sair de 40%, 50%, 60%, dependendo da situação, para 10% que é utilizando o óvulo doado. É o menor risco que se consegue, menos que isso não tem. Então, o uso de óvulo doado é sim uma situação. E a outra situação que pode reduzir o risco de aborto para 10%, 15% é a biópsia embrionária, que tem várias desvantagens, inclusive aumenta o custo, reduz a chance de ter um filho, tem várias desvantagens, mas numa pessoa com alto risco de aneuploidia e que tem muitos embriões, teria essa vantagem aí de baixar o risco de aborto para 15%, tá? Que é o risco de aborto fazendo biópsia é 15%, não tem como baixar disso. Então, que seria cada 6 gestações perder uma, tá? 6, 7 gestações, uma perdida. Então, essa é uma situação também que faz sentido. Faz sentido fazer biópsia com menos de 35 anos? Não, porque o risco de aborto nessa situação já é 15%. Você não consegue baixar de 15%, tá? Então, não faz sentido nessa situação, mas se você tem 42 anos, 44 anos e produz muitos embriões, já teve alguns abortos, aí a biópsia embrionária teria um papel em reduzir o risco de aborto, sim. Tem que colocar, eu não sou favorável à biópsia embrionária, muito pelo contrário, mas existe essa situação específica da paciente com mais de 40 anos, boa reserva ovariana e com abortos prévios, em que eu posso baixar aí dos 30%, 40% para 15% de risco de aborto aí com uma biópsia. Então, esse ponto aqui a gente já abordou, falamos da biópsia, falamos da idade, falamos de óvulo doado, falamos de trombofilia, falamos de imunologia da reprodução. Vamos ver aqui algumas perguntas a mais que a gente tem. Falamos da biópsia, 36 anos é indicado PGTA? Não, já falamos, é depois dos 40, com alta reserva, com abortos prévios. Como investigar a causa da trombofilia, me desculpe, tá isso na cabeça. Como investigar a causa do abortamento de repetição? A gente já colocou os exames, já listamos. 3 perdas consecutivas e abortamento de repetição. O nome abortamento de repetição é um nome muito triste, não é uma doença específica, tá? É que a pessoa que teve esse azar, essa infortunidade de passar por mais de um aborto. Porque mesmo a pessoa que tem 40% de risco de abortar, ela tem 60% de risco de ir bem, tá? Então foi um azar. Mesmo a pessoa com alto risco de aborto, ela não passa, ela sempre que engravida tem chance de ter um bebê, tá? Por maior que seja o risco. Eu estou relacionando antifosfatidilcerina, né? Também tem um monte de gente que perde um monte de coisa para falar que é SAF, tá? Pesquisas de SAF são só esses 2 exames. Pesquisa do anticoagulante lúpico e da anticardiolipina. O restante é exame exagerado.
Tem algumas pessoas aqui que perguntaram também, professor, a respeito de Sim. endometriose e adenomiose, se aumenta risco Ah, é de verdade. abortamento. Vamos lá. Miomas, né? Endometriose e adenomiose, tá? Então vamos lá, porque esse é um tema super difícil de colocar, e eu gosto de fazer uma analogia antes de começar. Que alguns estudos iniciais mostraram que tomar café dava câncer de pulmão. E aí se fica pesquisando, mas que coisa estranha, tomar café é câncer de pulmão, não parece estar relacionado. Onde que está a relação? E aí, se fazendo um estudo um pouco mais aprofundado sobre a causa, se identificou que, na verdade, quem toma o hábito do tabagismo e do uso do café estavam associados, tá? Principalmente na década de 70, na década de 80. Então, era comum a pessoa sair, tomava um cafezinho, fumava um cigarro, voltar a trabalhar. Então, esse era um hábito muito relacionado. Então a gente percebe que às vezes associações iniciais são falsas, ou elas são enviesadas ou são alteradas por conta de outras associações que a gente não consegue perceber. E isso existe muito, um impacto muito grande para mioma, adenomiose. Tá? Por quê? Prevalência dessas condições em mulheres com 20 anos. Você faz ultrassom direto. Muito baixo. Muito baixo. Quase nenhuma mulher de 20 anos tem nem mioma e nem adenomiose. Qual que é a prevalência de mioma e adenomiose aos 40 anos? Bem mais alto. Bem mais alta. E aí, o que faz quando você compara com quem tem adenomiose com quem não tem? Na verdade, você está comparando pessoas mais velhas com pessoas mais jovens. Tá? E a mesma coisa para mioma. E aí fez um estudo muito bom. Eu sou editor de uma revista de ultrassonografia, das melhores do mundo, tá? E tenho muito orgulho disso, que é a Ultrassom Obstetrics and Gynecology. Então, o centro dos Estados Unidos fez um estudo muito bom com 800 pessoas, com adenomiose e sem adenomiose, transferindo um embrião biopsiado e com resultado normal, de forma que eu tiro um pouco o impacto da idade. Tá? O que eles viram? Teve até mais resultado, o resultado foi melhor em quem tinha adenomiose do que quem não tinha. Não foi uma diferença importante, diferença pequena e não significativa, mas o resultado foi até discretamente melhor, seja em gravidez, seja em risco de aborto, em quem tinha adenomiose do que quem não tinha. Então, cai por terra essa associação que faz... Quando eu comparo, gente, se você pegar um estudo que não se preocupou com esse fator de viés, que é a idade, e compara quem tem adenomiose com quem não tem, quem tem adenomiose engravida menos, quem tem adenomiose aborta mais. Mas por quê? Porque são pessoas mais velhas. Exatamente. Então, e é super difícil. E mioma é a mesma coisa. E mioma ainda tem um problema, que teve até um no grupo que colocou. Mioma tem alguns que a remoção não é muito difícil. Você pode remover por esteroscopia, aquilo está atrapalhando a cavidade. A gente, na dúvida, acaba pedindo para tirar. Não sabemos se é bom ou não, mas a cirurgia é simples, o risco é baixo, o custo é baixo. Então, eventualmente, a gente acaba solicitando a remoção. Então, existe essa situação. Então, tem o mioma que é fácil de remover, não vai deixar cicatriz do útero e que está atrapalhando a cavidade lá de dentro do útero, que é onde o embrião fica. Essa situação do mioma, a pessoa já teve um aborto, ou não quer correr esse risco, é totalmente fácil de discutir com a pessoa se vale a pena ou não. Vale a pena fazer um exame de ultrassom com contraste para ver se esse mioma é realmente fácil de remover, porque o ultrassom convencional não é suficientemente bom para perceber isso. Ah, mas o ultrassom com contraste a gente consegue avaliar muito bem se o mioma é fácil de remover ou não. É um mioma que parece uma verruga dentro do útero, fica uma bolinha saltada para dentro do útero, igual como se fosse um pólipo endometrial. Que é uma outra situação também, controverso se vale a pena ou não remover, mas que a remoção é simples, o risco é pequeno, é questionar, é de discutir com o casal se vale a pena ou não. Pode prosseguir como, mas se quiser remover também não é nenhum problema. Então existe essa situação do mioma, existe a outra situação do mioma, que é o mioma que está na parede do útero. Se eu tirar o mioma, eu vou deixar uma cicatriz no útero com risco de romper. Então, uma coisa é eu remover um mioma que não vai ter nenhuma complicação, que talvez haja algum benefício.
E a outra, eu removi um mioma que eu não sei se traz benefício, mas que eu vou deixar uma cicatriz no útero que se romper morre a mulher e o bebê. E pior ainda, que a gente viu esses dias no grupo, alguém que fez embolização da uterina por conta de um mioma para tentar engravidar mais, e a gente acha que tem que engravida muito menos. Então, sempre que tiverem esse diagnóstico, adenomiose ou leiomioma, tentem não se preocupar. Isso não é uma causa forte nem moderada de infertilidade ou de abortamento, tá? Você já pegou alguma gestante com miomas gigantescos no útero, que foi até o final, tudo bem? Peguei várias. Miomas de 500, 600 ml, miomas gigantescos, tá? Que dá até medo, mas não vai acontecer absolutamente nada. Já engravida de gêmeos, não tem nada maior, o mioma não vai ser nunca do tamanho do bebê, tá? De 4 quilos, assim, de bebê com líquido. Então, não é um problema, não precisa se preocupar com isso. Qual que é a sua visão, Camila? Não, eu compartilho 100% das suas ideias, mas eu ia falar, inclusive você começou a falar sobre o mioma intramural, que é esse que está bem na parede do útero, que causa cicatriz. Já tive paciente que, por outras pessoas, acabaram retirando o mioma antes de engravidar. E qual que é a recomendação do colega? Esperar 2 anos para ela poder engravidar. Então, a paciente já tinha seus 40 anos, esperou mais uns 2 anos, chega para a gente com 42 anos, porque agora ela está ótima para engravidar, e aí a gente se depara com um problema que era muito maior do que esse mioma. Então, assim, retirada de mioma tem que ser muito bem planejado, muito específico, pesar muito se vale a pena ou não. Porque, além disso tudo, a gente ainda perde tempo. E como já é relacionada com pacientes mais velhas, todo mês, todo tempo que a gente perde é muito precioso. Então, muitas pacientes, a maioria das pacientes que a gente tem com mioma, na verdade, não tem indicação nenhuma de cirurgia antes da fertilização. Quase todas. Praticamente 100% não precisa remover, e a remoção é prejudicial, seja pelo risco de romper o útero, seja pelo fato que o professor Rui sempre falava, quem opera, espera. Quem opera, espera. Quem opera, espera. E esperar aos 40 anos é dramático. Todo mês conta. Dramático. E esperar 2 anos, então, é um crime. Era a chance que ela tinha de ter filho com óvulo próprio, ela vai continuar podendo ter filho. Tá? Porque sempre que tu consegue ter filho com óvulo doado, o óvulo doado é sempre uma excelente opção. Mas perdeu a janela aí de tentar com óvulo próprio, de ter alguma chance de sucesso com óvulo próprio, tá? Lembrando que a maior causa de abortamento é a idade da mulher. Então, perder tempo, você está só aumentando o seu risco de abortar. Você não está reduzindo o risco de abortar. Excelente. Aí você falou de endometriose. Endometriose é outra lenda, gente. Endometriose só prejudica a chance de gravidez natural. Ponto. Acabou. Aí. E causa dor. Tá? Então, tem endometriose causa dor, inquestionável. Cirurgia, tem um monte de tratamento para dor, incluindo a cirurgia. A cirurgia é o tratamento de última escolha, mas é bastante efetivo para reduzir a dor de pacientes. Então, ele tem sua indicação, sim, para dor. Para engravidar mais, cirurgia não ajuda, cirurgia para endometriose não é algo, não reduz aborto, nem nada, tá? Então, a mulher que tem endometriose, ela tem uma inflamação na pelve, essa inflamação prejudica a função das trompas. As trompas perdem a função, elas ficam inflamadas junto com o útero, elas ficam tortuosas, fica mais difícil a gravidez natural. O resultado da fertilização in vitro entre quem tem endometriose e quem não tem, quando eu comparo pessoas da mesma idade, é exatamente o mesmo. Tá? Então, a endometriose é algo que não é tão relacionado com a idade. Ainda bem, não é igual leiomioma e adenomiose. Leiomioma e adenomiose são extremamente relacionados com a idade da pessoa, existe mais confusão. A endometriose é menos, tem uma associação com a idade, mas é bem menor. Tá? A gente tem paciente de 20, 22, 24 anos com endometriose grave, tem também as com 40 anos com endometriose grave. Aumenta pouco a prevalência, mas aumenta, mas não é tão grosseiro, não é tão gritante quanto adenomiose e leiomioma, que 20 anos ninguém tem, 40 anos quase todo mundo tem, tá? Então essa é uma situação bem dramática aí para a gente ver. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Opa, perdão. Tem muitas. Tratei endometrite, consegui 2 positivos de FIV, porém foram 2 perdas seguidas, tá? Lembrar, a endometrite não é algo ainda nada
consagrado em fertilização in vitro, ainda é bastante experimental. E tem gente gastando muito dinheiro com pesquisa de endometrite. Eu acho bastante errado oferecer essas coisas para pessoas sem nenhuma uma evidência forte de benefício. Após 2 abortos, quais exames para investigar? Eu já passamos a listagem. Perguntando aqui de trombofilia hereditária, se pode ser causa de abortamento de repetição, é não a resposta. Trombofilia hereditária não aumenta o risco de aborto e usar heparina não reduz o risco de aborto para essas pessoas. Uma anticardiolipina levemente alterada é considerada trombofilia? Não. A anticardiolipina precisa estar bem alterada e precisa estar repetida 2 vezes e precisa ter algum fator clínico para a gente considerar trombofilia e aí uma trombofilia não hereditária. E aqui, esse abortamento de repetição é sempre indicado com Clexane de forma alguma, muito pelo contrário. Tá? Heparina não reduz o risco de abortamento. Muito bom, Camila. Agora a gente está chegando nos nossos minutos finais. A gente já passou 55 minutos, a gente chegou com mais de 80 pessoas para uma quarta-feira pela manhã. Eu achei impressionante. Muito bom. Não esperava. Não, inesperado. Muito obrigado a todo mundo que participou, pelo carinho de todos. Eu queria que a Camila colocasse agora suas palavras para quem já teve alguns abortos. O que você considera importante para que ela leve em consideração para conseguir o bebê? É uma situação muito dolorida para quem já teve aborto de repetição. Eu tenho, inclusive, amigas e tenho pessoas na minha família que já passaram por essas perdas repetitivas. É um luto muito grande que as pessoas não entendem. Então, todo mundo sempre fala. O que a gente mais escuta? Foi de comecinho, ainda bem que não era maior, não era uma criança que nasceu, é porque tinha que ser. E isso dói muito. Então, para as pacientes que já passaram por isso, não escutem esses comentários, façam o seu luto, procurem apoio com pessoas que realmente possam te ajudar, apoio psicológico, suporte familiar, e não desistam, que a maioria das vezes isso não vai ser um impeditivo de você ter um neném em casa em breve. A maioria das vezes dá certo, e é persistência, é coragem, persistência, fé, que uma hora vai. Ótimo. Camila, não podia concordar mais com o seu ponto. É realmente um momento de muita tristeza para o casal, não pode minimizar, tem que assumir, procurar um apoio psicológico, entender que é um momento em que se sofre, mas um ponto importante, procure e aceite sim o luto, mas não sofra demais com isso, vai conseguir ter um filho. E não perca muito tempo, o tempo é um inimigo, tá? Principalmente se você tem 40 anos ou mais. Não dá para ficar muito tempo de luto. É para ter o luto sim, mas não dá para ter luto tempo demais, tá? E se principalmente tem mais de 40 e mais de 42 anos e já teve alguns abortos, se teve muito sofrimento, talvez seja um momento para pensar, considerar, entrar em grupos, saber que existe óvulo doado, que essa é uma opção que pode ajudar a minimizar, reduzir o risco de você passar por todo esse sofrimento. Tem um lado negativo? Tem, mas a chance de sucesso do tratamento aumenta muito, o risco de aborto cai de 3, 4 vezes menor, então é algo que realmente funciona. De todas as intervenções é essa. E a outra é não se apegar na trompa dilatada. Gente, não se apegue. Se você já teve alguns abortos e alguém suspeitou que a trompa está dilatada, não fique pensando que ela vai ser a sua chance do filho natural. Ela não vai ser. Eu sei que é dureza, que não é fácil, que vai doer, mas procurem alguma assistência para remover a trompa, porque ela só vai acabar te atrapalhando aí e aumentando o seu risco de abortamento. E a outra que não é fácil é procure um médico que você confie, tá? Que você se sinta segura, que não se esteja cedendo muito para a indústria, que são muitos, tá? Então isso é difícil de diferenciar. E tente consultar mais de alguns médicos, mais de um, principalmente se alguém te passar muita intervenção, para você pelo menos ter algumas visões diferentes e pensar sempre que a indústria, ela espera pessoas fragilizadas para ganhar dinheiro com elas, tá? Então esse é um ponto, é triste, mas a indústria visa dinheiro, então tá certa no ponto dela, ela vai buscar o consumidor para os produtos. Agradecer de novo, Camila, muito obrigado, sempre uma
Delícia ver o seu rostinho aí. De longe, eu gostaria que você visitasse mais a gente aqui. Foi muito bom receber a sua visita. Muito E bom. agradecer a todo mundo que participou aqui desse nosso 1 horinha aí de conversa. Estamos nos nossos 20 segundos iniciais. Muito obrigado a todos. Lembrar, mandem as perguntas, vai ter resposta depois. E entre no nosso grupo do Facebook da Semear. Exatamente. Beijo a todos. Beijo, Muito obrigado, Camila. Bom dia fresco aí em São Paulo. Está fresco até aqui em Ribeirão hoje. Em São Paulo deve estar frio gelado. aqui em São Paulo.